2h13. Vamos falar o que aconteceu hoje também numa reunião do presidente Lula com alguns ministros com cargos considerados estratégicos para o governo federal, incluindo também Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad e Sidônio Palmeira. O Igor Damasceno teve acesso a bastidores dessa reunião e vai contar agora pra gente. Oi, Igor, como é que foi? Olá, pessoal. Pois é, terminou por volta de 1h da tarde aqui no Palácio do Planalto uma reunião do presidente Lula com alguns ministros com cargos considerados estratégicos para o governo federal. Entre eles, Gleisi Hoffmann, que cuida da articulação política, Sidônio Palmeira, que cuida da comunicação na presidência, e os ministros Ricardo Lewandowski, da Justiça, e Fernando Haddad, da Fazenda. A expectativa dos jornalistas aqui no Palácio do Planalto é que a ministra Gleisi Hoffmann conversasse com a imprensa logo depois dessa reunião, algo que não aconteceu. E por que os jornalistas tinham essa expectativa? Por causa da escalada da crise entre o Palácio do Planalto e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Alcolumbre, inclusive, divulgou uma nota nesse fim de semana criticando a demora na indicação de Jorge Messias para a vaga do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que Alcolumbre está insatisfeito com a indicação do presidente Lula, ele que optou pelo nome do advogado-geral da União, mesmo sabendo que Alcolumbre tinha uma preferência por Rodrigo Pacheco. Alcolumbre aumentou a crise com essa nota ao dizer que o governo federal estaria condicionando cargos públicos para a aprovação de Jorge Messias. Na nota divulgada por Alcolumbre, ele diz o seguinte, abre aspas, é nítida a tentativa de setores do executivo de criar a falsa impressão perante a sociedade de que divergências entre os poderes são resolvidas por ajustes de interesse fisiológico, com cargos e emendas. Isso é ofensivo não apenas ao presidente do Congresso Nacional, mas a todo o poder legislativo. Ou seja, Alcolumbre acusa o governo federal de tentar aprovar o nome de Jorge Messias no Senado para a vaga deixada pelo ministro aposentado Luiz Roberto Barroso, com a indicação de cargos públicos, por exemplo. Depois dessa nota, a ministra Gleisi Hoffmann também se posicionou pelas redes sociais. A ministra disse o seguinte, abre aspas, temos pelo senador Davi Alcolumbre o mais alto respeito e reconhecimento. Jamais consideraríamos rebaixar a relação institucional com o presidente do Senado a qualquer espécie de fisiologismo ou negociações de cargos e emendas. O governo repele tais insinuações, são as palavras de Gleisi Hoffmann logo depois dessa fala, dessa nota divulgada por Davi Alcolumbre. A gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Igor Damasceno, pelas suas informações. Vamos chamar de novo os nossos analistas, porque, olha, Alcolumbre faz essa acusação com base na demora do Palácio do Planalto, Luana e João, de mandar os documentos, de enviar a nomeação ao Senado. Isso é uma estratégia ou não? Começando com João Bellucci. Me parece que é uma estratégia sim, Márcia, até porque conforme ventilado na imprensa, nos próprios corredores do Congresso Nacional, não haveria uma simpatia da maioria dos senadores pela aprovação do advogado-geral da União, o Jorge Messias. Então me parece sim que é uma estratégia. Agora, a própria atuação do Alcolumbre, ela avança no que deveria ser a institucionalidade, na medida em que o presidente vai e indica alguém para ser sabatinado para compor o Supremo Tribunal Federal no lugar do Luiz Roberto Barroso, que pediu aposentadoria antecipada. Ele vai, indica, o Senado marca a data da sabatina e faz a sabatina. Então, a questão documental não é tão importante assim. E o Alcolumbre negou que ele esteja atuando dessa forma por conta de disputa de cargos, disputa eleitoral, mas não é o que o histórico e a praxe nos diz, né? Infelizmente, na institucionalidade brasileira, a gente tem essa troca de cargos, essa troca de favores, o que é péssimo para o sistema democrático brasileiro. E veja a naturalidade, infelizmente, com que a gente fala que o Alcolumbre, presidente do Senado, cujo papel seria somente marcar a data da sabatina e realizar a sabatina, ele menciona que foi desrespeitado, que teria um favorito dele, que não é o ideal que seja o Jorge Messias. Não é papel do Davi Alcolumbre fazer isso. É evidente que, da minha parte, questiono a indicação
do Jorge Messias. Agora, o Alcolumbre também, ele avança nas suas competências. Ele que marcou a data, até onde consta dia 10, os documentos certamente já são de conhecimento de todos, e que o Senado faça a sabatina, que pare com essa barganha política. O Alcolumbre negou, mas na imprensa tudo indica que está vendo essa barganha, sim, por cargos e mais verbas. Pois é, o próprio governo também emitiu uma nota negando, né, essa situação, Luana Tavares. Mas o que o João falou é muito certo, né? Fazendo, os dois fazem, tanto o Palácio do Planalto, a gente sabe que negocia emendas e negocia também cargos, quanto o Senado. O maior negociador lá dentro é o próprio Davi Alcolumbre. E aí, a gente fica agora de mãos atadas, a gente não está dizendo aqui que concorda ou não com a indicação, mas qual o papel do Senado neste momento, Luana, e qual o papel do Palácio do Planalto, que seria o esperado e o ideal? Olha, Márcia, é exatamente o que o João trouxe, né? O papel do Senado é acatar a indicação e fazer a votação da CCJ, a votação em plenário, do nome que for indicado pelo governo federal, pelo presidente da República. Essa é a prerrogativa que ele tem dentro desse processo, e a prerrogativa do Senado é fazer essa votação e aceitar ou não essa nomeação. Mas, infelizmente, como a gente viu nos últimos dias, o processo de retaliação e de desaprovação em relação ao nome de Messias para assumir o cargo deixado por Barroso é muito grande e está se estendendo não só politicamente, mas também economicamente, socialmente, porque diversas pautas que foram chamadas de pautas bomba já há muitos anos no Brasil, por esse mesmo tipo de comportamento que é reiterado, né, governo a governo, há muito tempo, de retalhar nomeações ou indicações ou até medidas que vão contra o desejo do parlamento, o desejo do Congresso. Nós tivemos aí a aprovação de uma série de medidas que têm um impacto fiscal muito grande para a sociedade, né? Como exemplo, o que foi aprovado na semana passada de a aposentadoria para agentes comunitários de saúde no país inteiro. Então, esse tipo de medida tem um impacto atuarial, é um impacto no nosso sistema previdenciário eternamente. Nós não estamos falando aqui de uma medida pontual, né? Mas sim uma medida que se propaga e se alastra eternamente dentro dos quadros financeiros do Estado. Então, não é trivial, obviamente, considerando o papel que o Senado tem ter esse tipo de postura, mas o que a gente vê é essa tentativa de estica e puxa por um descontentamento em relação a não ser o nome de Rodrigo Pacheco como indicado pelo governo para essa posição. Agora, eu só queria rapidamente fazer uma análise com vocês dois. Eu tenho percebido que a oposição está batendo forte no nome de Jorge Messias, mas a base aliada do governo não tem se manifestado a favor. Está todo mundo muito quietinho, a impressão que eu tenho, pelo menos nas redes sociais, ninguém da base aliada foi defender Jorge Messias. Você acredita que isso tem algum motivo, João Bellucci? Eu acredito que o motivo seria que o Lula desagradou as bases, né? Ele fez vários acenos para indicar uma mulher, um negro, uma mulher negra, enfim, e acabou não indicando. E o Jorge Messias fica muito contaminado com essa questão de muita proximidade com o Lula e a questão do notório saber jurídico, que na minha visão pessoal é questionável. E você, Luana? Sem dúvida, esse é o ponto. Nem as bases estão articuladas e alinhadas em relação a essa nomeação. A mesma posição de Davi Alcolumbre de se colocar contrário a isso, porque não teve uma consulta prévia do presidente a ele em relação a esse nome, é a situação das bases, Márcia. Faltou articulação do governo, é isso, né? Faltou articulação anterior à nomeação. Obrigada, João Bellucci e Luana Tavares, pelas análises.